Se você acompanha o fórum há algum tempo, sabe que eu não sou de acreditar em histórias de fantasmas ou lendas urbanas exageradas. Eu faço exploração urbana há 5 anos. Já entrei em hospitais psiquiátricos desativados, fábricas com risco de desabamento e até em necrotérios abandonados. O meu interesse sempre foi a história, a arqueologia do presente. Ver como a natureza recupera o concreto. Eu sigo a regra de ouro. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Mas o que aconteceu na última terça-feira me fez trancar meu equipamento no armário. Eu não vou postar as fotos. Eu apaguei a maioria. E as que sobraram, eu simplesmente não consigo olhar sem sentir um aperto no peito. Uma sensação física de náusea. Eu estou escrevendo isso apenas como um aviso. Se vocês virem as coordenadas de uma casa colonial amarela, no final de uma estrada de terra batida perto do quilômetro 42 da antiga estrada de Campinas, deem meia volta. A casa não tem nome oficial entre os exploradores locais, mas eu a chamei de a Casa do Silêncio nas minhas anotações iniciais. O acesso era difícil. Tive que deixar o carro a cerca de 2 quilômetros de distância, porque a vegetação tinha engolido a estrada vicinal. Era uma tarde nublada, daquelas em que o céu parece uma placa de chumbo, abafando o som e a luz. O ar estava parado, úmido e pesado, típico de verão antes da chuva. Quando cheguei ao portão de ferro, ele estava entreaberto, enferrujado na posição, como se convidasse a entrar. O mato no jardim da frente batia na minha cintura. A casa era imponente, uma construção provavelmente dos anos 50 ou 60, com azulejos portugueses na fachada, que agora estavam encardidos ou quebrados. O que me chamou a atenção de imediato não foi a ruína, mas a integridade estrutural. O telhado parecia intacto. As janelas do térreo estavam fechadas, algumas com tábuas pregadas de qualquer jeito, outras apenas sujas de décadas de poeira. Entrei por uma porta lateral que dava para a cozinha. A madeira estava inchada pela umidade e cedeu com um empurrão firme do meu ombro. O cheiro me atingiu primeiro. Não era apenas o cheiro de mofo, madeira podre e poeira que estou acostumado. Havia um fundo adocicado, enjoativo, misturado com algo químico, como amônia ou água sanitária velha. Era sutil, mas fazia meu estômago revirar. A cozinha estava congelada no tempo, mas de um jeito caótico. Havia louça na pia, agora coberta por uma camada grossa de sujeira preta e teias de aranha. As cadeiras estavam tombadas. No chão, cacos de vidro de potes de conserva quebrados se misturavam a jornais antigos. Peguei um pedaço de papel amarelado. Era de 1998. Isso batia com as informações que eu tinha levantado sobre o abandono da propriedade após a falência da família proprietária. Comecei a documentar. O flash da minha câmera era a única coisa que cortava a penumbra cinzenta lá dentro. A cada disparo, a luz revelava partículas de poeira dançando no ar estagnado. Avancei para a sala de estar. Um piano de cauda dominava o canto. Suas teclas amareladas pareciam dentes de um crânio velho. Toquei uma tecla. O som saiu morto, abafado, e ecoou pela casa de uma forma que me deixou desconfortável. Parecia que o som não queria viajar, morrendo rápido demais. Foi na sala de jantar que a primeira coisa errada aconteceu. A mesa estava posta. Não posta como se alguém tivesse saído correndo há 30 anos, mas arrumada. Havia 4 pratos limpos. Não limpos de fábrica, mas limpos da poeira grossa que cobria todo o resto da casa. Alguém tinha passado um pano ali, recentemente. Meu coração acelerou. A regra número 1 da exploração urbana é: evite ocupantes. Sejam sem-teto, usuários de drogas ou apenas garotos locais vandalizando, você nunca quer cruzar com alguém em um lugar onde a lei não alcança. Parei e escutei. O silêncio era absoluto. Nem grilos, nem pássaros, nem vento. Apenas o zumbido do meu próprio sangue nos ouvidos. Decidi continuar, mas com o triplo de cautela. Eu precisava ver o andar de cima. A escada de madeira rangia alto, cada passo parecendo um tiro no silêncio. Cheguei ao corredor superior. Havia 4 portas. 3 quartos e um banheiro. O primeiro quarto era de criança. Brinquedos mofados espalhados, um berço quebrado. Triste, mas comum.
O banheiro era um pesadelo de azulejos quebrados e uma banheira cheia de uma água negra e viscosa que eu preferi não examinar de perto. Entrei no quarto principal. Era enorme, com uma cama de casal que ainda tinha o colchão rasgado e com as molas expostas. Havia um armário grande de madeira escura embutido na parede. Fui até a janela para ver a vista do quintal dos fundos e planejar uma rota de fuga caso precisasse. O vidro estava tão sujo que mal passava luz. Quando me virei para sair do quarto, notei algo no chão, perto do armário. Era uma embalagem de biscoito, brilhante, metalizada. Uma marca popular. Me abaixei para ver a data de validade. Vencimento: outubro de 2026. O arrepio que percorreu minha espinha foi gelado. Aquilo tinha sido comprado há poucos dias, talvez horas. Eu não estava em uma ruína esquecida. Eu estava na casa de alguém. Levantei-me devagar, tentando controlar a respiração. Foi quando ouvi. Veio do andar de baixo. O som inconfundível de uma porta se arrastando no chão. A mesma porta da cozinha por onde eu tinha entrado. Congelei, passos pesados, botas batendo na madeira oca. Eram passos lentos, arrastados. Não de alguém que está explorando, mas de alguém que pertence ao lugar e está cansado. Os passos pararam na base da escada. Eu estava encurralado. Se eu tentasse descer, daria de cara com quem quer que fosse. A janela do quarto tinha grades de ferro antigas. Impossível passar. Minha única opção era me esconder. Olhei para o armário embutido. Era a coisa mais clichê e estúpida a se fazer em um filme de terror. Mas na vida real, o pânico te tira a criatividade. Entrei no armário e puxei as portas, deixando apenas uma fresta minúscula para ver e respirar. O cheiro lá dentro era insuportável, cheiro de suor velho, roupas sujas e aquele odor químico adocicado de novo, muito mais forte agora. Percebi com horror que o chão do armário tinha um colchonete fino e um amontoado de trapos. Eu estava escondido na cama daquela pessoa. Os passos recomeçaram, thump, 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 subindo a escada. A madeira gemia sob o peso. Ele não estava com pressa. Eu segurei minha câmera contra o peito, rezando para que eu tivesse desligado o som do foco automático. O suor escorria pela minha testa, ardendo meus olhos. A figura apareceu na porta do quarto. Pela fresta não conseguia ver o rosto. Apenas a silhueta contra a luz fraca do corredor. Era um homem alto, vestindo um casaco pesado e sujo, grande demais para ele. Ele carregava algo em uma das mãos. Parecia uma sacola plástica de mercado. Na outra mão, algo metálico que eu não consegui identificar. Talvez uma ferramenta, um pé de cabra ou um facão. Ele entrou no quarto. Ele não olhou em volta procurando intrusos. Ele agia com naturalidade. Foi até a cama destruída e jogou a sacola em cima. O som de latas batendo. O homem começou a resmungar. Não eram palavras, eram sons guturais, um sussurro rouco e desconexo. Ele andava de um lado para o outro. De repente, ele parou. Ele parou exatamente no meio do quarto. Ele inspirou profundamente. Ele tinha sentido o cheiro, o meu cheiro. Desodorante, sabão em pó, o cheiro de cidade que eu carregava. Totalmente alienígena, aquele ambiente podre. O homem girou a cabeça lentamente em direção ao armário. Eu prendi a respiração até meus pulmões queimarem. Pela fresta, vi um detalhe que me assombra até agora. Ele usava uma espécie de máscara improvisada, feita de ataduras sujas ou trapos enrolados em volta da parte inferior do rosto, deixando apenas os olhos visíveis. Olhos injetados, marelados, muito abertos, focados com uma intensidade maníaca na porta onde eu estava. Ele deu um passo em direção ao armário. Eu sabia que se ele abrisse a porta, eu estaria morto. Ou pior, a energia que emanava dele não era de um vagabundo comum. Era a energia de algo feral, territorial. Nesse momento, um estrondo ecoou lá fora. Um trovão. A tempestade tinha finalmente quebrado. O som foi alto o suficiente para fazer a casa tremer. O homem se distraiu. Ele olhou para a janela. O barulho da chuva caindo torrencialmente no telhado começou. Um rugido constante que abafava qualquer outro som.
Ele praguejou algo inteligível, pegou a ferramenta metálica. Era um martelo grande, enferrujado, e saiu do quarto apressado, descendo as escadas. Talvez tivesse deixado algo lá fora que não podia molhar, ou talvez tivesse janelas abertas no térreo. Eu esperei 10 segundos. 10 segundos que pareceram 10 anos. Saí do armário tremendo incontrolavelmente. Eu não desci as escadas. Fui para a janela. A chuva caía com violência. As grades! Eu forcei as grades. Elas estavam velhas. A fixação na parede estava podre. Com a adrenalina correndo nas minhas veias, chutei a estrutura com toda a força. O reboco cedeu e a grade caiu no jardim com um baque surdo abafado pela chuva. Pulei. Eram cerca de 3,5 metros de altura. Caí mal. Rolei na lama, senti uma dor aguda no tornozelo, mas levantei e corri. Corri como nunca corri na minha vida. Não olhei para trás. O mato cortava meus braços, a chuva cegava minha visão. Eu escorregava na lama, mas não parei até chegar à estrada de terra. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave. Caí 2 vezes antes de conseguir destrancar a porta. Entrei, tranquei tudo e arranquei com o carro, cantando o pneu na lama. Só parei em um posto de gasolina na rodovia, 30 quilômetros depois. Fiquei lá, sentado no carro, com as luzes do posto iluminando a chuva, chorando de soluçar. O terror não era sobrenatural. Era a certeza absoluta de que eu tinha invadido o covil de um predador e que, por pura sorte, a natureza tinha me dado uma distração. Mas aqui está a parte que me fez escrever isso, a parte que me impede de dormir. Quando cheguei em casa, tive coragem de passar as fotos para o computador. Eu queria ver se tinha capturado algo. As fotos da cozinha, da sala, do piano, tudo normal, apenas assustador. Mas havia uma foto que eu tirei no quarto, antes de me esconder. Uma foto do armário embutido, fechado, antes de eu entrar nele. Eu tirei com flash. No canto inferior da foto, na fresta entre a porta do armário e o chão, havia um olho. Não era o meu olho. Eu estava tirando a foto. Havia alguém já dentro do armário quando eu entrei no quarto. Havia alguém escondido na parte de baixo, atrás das tralhas quando eu me escondi na parte de cima. Eu fiquei 10 minutos trancado naquele armário minúsculo, no escuro, ouvindo a respiração do homem lá fora, sem saber que eu estava compartilhando aquele espaço claustrofóbico com outra coisa, ou outra pessoa. Alguém que ficou em silêncio absoluto, a centímetros dos meus pés, enquanto o outro rondava o quarto. Eu não sei se era uma vítima, um cúmplice ou algo pior. Eu não sei o que eles fazem naquela casa. Eu só sei que o cheiro de amônia... Agora eu sei que é usado para limpar fluidos corporais e mascarar. O cheiro de decomposição. Eu deletei as coordenadas do meu GPS. Eu queimei as roupas que usei naquele dia. O Urbex é um hobby incrível, mas existem lugares que foram abandonados por um motivo. E existem lugares que não estão abandonados, eles apenas estão esperando. Fiquem longe da estrada velha, por favor. Nos dias anteriores à nossa visita, ouvimos histórias sobre o hospital abandonado na periferia da cidade. Diziam que ali, décadas atrás, um médico maníaco realizava experimentos em pacientes com doenças mentais, tentando curá-los de formas impensáveis. Após uma série de mortes inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos, o hospital foi fechado. Desde então, o lugar permaneceu intacto. Suas portas e janelas trancadas com o tempo, mas suas histórias, essas nunca saíram de dentro. Era uma noite de lua nova, e o céu estava completamente sem estrelas, quando eu e meus amigos decidimos ir até lá. A ideia de explorar o lugar nos atraía como um ímã, mas ao mesmo tempo havia algo estranho no ar, uma sensação inquietante que todos tentavam ignorar. Quando chegamos ao portão do hospital, ele estava escancarado. Não havia sinais de entrada forçada, apenas uma abertura natural, como se alguém tivesse nos convidado a entrar. O prédio estava silencioso, mas havia uma energia opressiva que se espalhava pelo lugar, uma sensação de que estávamos sendo observados por olhos invisíveis. Entramos pela porta principal, que rangia com o mínimo movimento, ecoando por todo o hall. O chão estava coberto de poeira,
e o cheiro de mofo e decadência era insuportável. As paredes estavam manchadas com o tempo, mas algo nelas parecia diferente. Algumas delas estavam movendo-se, como se estivessem respirando. Vamos embora, sussurrou Lucas, o mais nervoso do grupo, enquanto sua lanterna piscava intermitentemente. Ele já começava a querer voltar, mas era tarde demais. A curiosidade já nos tinha consumido. Atravessamos o hall e logo nos deparamos com os corredores estreitos do hospital. As lâmpadas, antigas e enferrujadas, balançavam no teto e um som de gotejamento vinha de algum lugar distante. Era como se o lugar estivesse vivo, pulsando com alguma presença sombria. Enquanto avançávamos, encontramos uma porta que estava entreaberta. Dentro, o que parecia ser uma sala de terapia estava repleta de móveis quebrados e equipamentos espalhados pelo chão. Mas o que realmente nos chamou a atenção foram os quadros nas paredes. Eles estavam tortos, com rostos de pacientes desenhados em um estilo grotesco, como se os artistas que os pintaram estivessem possuídos por algo demoníaco. Ana, a mais corajosa entre nós, se aproximou de um dos quadros. Quando sua mão tocou a moldura, uma onda de calor tomou o ar, e ela deu um grito abafado. Ao olhar para o quadro novamente, o rosto pintado parecia ter mudado. As figuras, antes estáticas, agora se mexiam, seus olhos acompanhando nossos movimentos, suas bocas se distorcendo em expressões de dor e sofrimento. O rosto de uma das figuras sorriu, e seus olhos se tornaram negros como dois buracos sem fim. Precisamos sair daqui agora, gritou Ana com os olhos arregalados. Mas ao tentar sair da sala, a porta bateu com força, trancando-nos ali dentro. O ar ficou pesado e uma sensação de desespero tomou conta de todos. Foi quando ouvimos pela primeira vez o som de passos. Mas não eram passos normais. Era como se algo estivesse arrastando-se pelo chão. Pesado, lento, como se estivesse com dificuldades para se mover. O som vinha de todos os lados, mas ninguém estava lá. Tem algo errado. Isso não é normal, murmurou Rafael, olhando para as sombras que se moviam nas paredes. Foi então que ouvimos um sussurro. Era uma voz baixa e gutural que dizia: "Vocês não deveriam ter vindo." O medo nos paralisou. Tentamos forçar a porta, mas nada aconteceu. Foi então que, em um canto escuro da sala, vimos uma figura se aproximando. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser uma mulher, mas algo estava terrivelmente errado. Seu corpo estava distorcido, sua pele pálida como cera, e seu cabelo parecia uma massa pegajosa que caía sobre seu rosto, obscurecendo seus olhos. Ela se aproximou, arrastando os pés, seus movimentos lentos, mas determinados. O mais aterrador eram seus olhos, completamente negros, como se toda a luz do seu ser tivesse sido consumida. Quando ela abriu a boca para falar, uma voz sibilante saiu de suas cordas vocais. "Vocês estão aqui para sempre." Antes que pudéssemos reagir, a sala se iluminou com uma luz forte, ofuscante, como se o sol tivesse se levantado de repente. Mas a luz não nos aquecia. Ao contrário, ela nos congelava, como se estivéssemos sendo congelados em um pesadelo. O som dos passos voltou, agora mais próximos, mais rápidos, como se o hospital estivesse começando a engolir a nossa presença. Então, com um grito de terror coletivo, a luz desapareceu e tudo ficou escuro novamente. O que vimos então era pior do que qualquer pesadelo. Os quadros, os rostos das figuras, agora estavam saindo das molduras e flutuavam no ar. Seus olhos negros fixos em nós. Não havia mais saída. O hospital nos havia aprisionado. Conseguimos finalmente arrombar a porta. Mas ao sair, o hospital não estava mais onde estava. O prédio tinha desaparecido. Restou apenas uma neblina densa e o som distante de uma risada macabra. E até hoje, cada vez que fecho os olhos à noite, escuto os sussurros, os passos arrastados e a promessa daquela mulher: "Vocês estão aqui para sempre."